foi tocado pelo seu ponto fraco. Aliás, isso nos lembra uma obra magnífica, chama-se Antologia Além. É uma obra de Castro Alves, psicografada pelo médium Jorge Recine. E numa das partes desta obra, ele toca nesse assunto da seguinte maneira. Certa noite proclamou um dos líderes do umbral: propaguemos pela terra o nosso fogo sexual. Que ele queime mais que as guerras, deixe em cinza a Inglaterra. O sexo nos dará a terra. Avante, ó forças do mal. E um exército espantoso de espíritos sensuais invadiu todo o planeta, desde os campos às capitais. E em grandes lutas cruas dominou praças e ruas. E hoje andam quase nuas até mães angelicais. Espíritas, companheiros, cuidado com a obsessão. Vejo nas trevas 1000 olhos, mestres da fascinação. Meditai sempre em Jesus. Pedi ao Senhor mais luz. Cuidai da vossa cruz. Fazei com o céu a união. Os nossos irmãos trevosos, eles nos tocam aonde ainda somos fragilizados. Mas como? Como poderemos nos fortalecer? Como poderemos? A resposta está lá. No Livro dos Espíritos, questão 685. Desenvolvendo os bons hábitos. Nós já temos a receita. Nós já temos os ensinamentos. Precisamos trabalhar a nossa reforma íntima. É fácil? Não. É muito difícil. É muito difícil. Porque a vaidade mexe com a gente, é gostoso, o orgulho é gostoso, a ganância é gostoso. E eles são os nossos obstáculos. E são tão poderosos o quanto nós vamos alimentando. A partir do momento que a gente começa a matar ele de fome, nós vamos conseguindo alimentar as nossas virtudes. E os espíritos nos recomendam que é através do exercício. E é verdade, tudo na nossa vida é uma questão de exercício. Como era difícil começar a fazer as primeiras continhas, e à medida que a gente insistiu na matemática, e vão fazendo, hoje a gente faz conta assistindo a televisão. Hoje a gente faz conta de cabeça. Aprender a escrever era tão difícil. Juntar letrinha com letrinha, depois sílaba com sílaba. Como era difícil, e fomos exercitando. E hoje a gente está escrevendo e falando uma outra coisa. Aprender a dirigir nem se fala como era difícil. 3 pedais, 2 pés. Marcha para uma, para outra, para trás. O espelho que eu olho, vejo ao contrário. Seta para um lado, seta para o outro. Como era difícil, o carro morre. O desgraçado cisma morrer quando eu saio. E a gente insiste e vai aprendendo. E aquilo vai se tornando menos difícil, normal, fácil, muito fácil, e parece que incorpora o nosso corpo. A gente já sente que o carro sente. Chegamos hoje à barbaridade de dirigir falando no telefone. Assim é o desenvolvimento dos bons hábitos. Assim é a prática da lei do amor. Vivenciar. O difícil se torna menos difícil. Normal, fácil, muito fácil, e incorpora na nossa natureza. Os espíritos mostram que temos que aproveitar todas as oportunidades, não deixar passar de um bom hábito. Mas o que é um bom hábito? É dar o sorriso espontâneo àquele rosto carrancudo, mesmo que desconhecido. Aquele rosto carrancudo que vem, ao contrário, na calçada, passando um carinho, que de repente vai ser o único sorriso que aquele indivíduo recebeu naquela semana. Está desacreditado do mundo, mas aquele sorriso mostrou para ele que existe ainda amor no mundo. É ajudar alguém a atravessar a rua, é ajudar alguém a levantar algo pesado.
é ter paciência, é ter tolerância. É quando receber a ofensa de uma pessoa próxima, não fiz nada, ele me respondeu com toda agressividade, é ter a tolerância de reconhecer nele um instrutor. Ele está nos ensinando, olha como ele me machucou. Gente, então quando eu perco a paciência com alguém, é isso que eu faço pelo outro? É assim que eu firo o outro? É aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem. Aliás, isso também está na questão 919, onde Santo Agostinho responde, quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz que tem o homem de agilizar o seu desenvolvimento. E Santo Agostinho responde, fazei o que eu fiz quando aí vivi. Ao final de cada noite, por alguns minutos, repassar o dia e ver se eu aproveitei todas as oportunidades de fazer o bem. Ou se teria encontrado alguém que de mim poderia se queixar-se pela natureza dos meus atos. Pedia a Deus e ao meu anjo guardião que me auxiliasse nas mais sinceras respostas. Perguntava também se ao adormecer, que se meus olhos só se abrissem de volta no mundo onde só existe verdade, se eu teria que temer o olhar de alguém neste mundo em que só existe verdade. Mas podereis me questionar dizendo, como pode alguém julgar os seus próprios atos sem que o orgulho, o amor próprio, não lhe arrume as desculpas pelas falhas? É verdade, isto é possível, já que o avarento não se considera avarento, simplesmente previdente. O orgulhoso não se considera orgulhoso, e sim que em si só existe virtude. Mas há um meio. Se tiveres dúvida quanto à resposta da sua própria avaliação, projetai-a como que cometido de outrem em relação a você. E se tu aprovares aquela atitude de outro com relação a você, não tereis que temer o fechar de olhos e abrir somente no reino da verdade. É a receita de bolo para como nós precisamos proceder na nossa reforma íntima. Ter o hábito de todas as noites, passar rápido, se a gente faz em 30 segundos, em 1 minuto, repassar o nosso dia. O nosso mentor espiritual, na mesma hora, ele fala, aqui você errou, aqui. E ter a coragem de, no dia seguinte, tentar reparar aquele erro. E se o erro foi cometido por alguém que você nunca mais vai ver? Alguém que passou pela rua? Aí nós damos um trabalhinho extra para o nosso mentor. A gente pede a ele que procure o mentor daquele e que nos aproxime durante o sono, de alguma maneira que nós possamos nos encontrar. Mahatma Gandhi, grande líder pacifista, seguido por milhões, centenas de milhões de pessoas, um homem religioso, de uma religião não cristã. Ele era jainista, uma das religiões que compõem o hinduísmo. Ele apaixonou-se pelos ensinamentos de Jesus quando leu o Sermão da Montanha. Chegou ao ponto de afirmar que se fossem destruídas todas as obras sacras do mundo e ficassem somente as bem-aventuranças, nada teria se perdido. Afirmou que por isso ele temia os cristãos, pois não conseguia entender como um povo que tinha acesso aos ensinamentos de Jesus durante séculos permanecia aqueles mesmos séculos em guerras, múltiplas guerras, muita violência. Afirmou mais que quando os cristãos aprendessem a vivenciar o cristianismo, ele mesmo se tornaria um cristão. Que, aliás, não só ele, que todo o mundo se converteria ao cristianismo. Todas as religiões migrariam para o mais puro cristianismo. Isso vem a lembrar a afirmativa de Allan Kardec, que o espiritismo não se divulga pela boca, e sim pelas atitudes. À medida que aqueles que nos cercam, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos companheiros do dia a dia,
à medida que eles começam a observar a nossa mudança de atitude, a nossa mudança positiva de atitude, eles começam a se atrair. Não adianta a gente querer impor a ele uma fé diferente da dele. Mas à medida que as nossas atitudes começarem a mudar pela nossa reforma íntima, nós estaremos divulgando a muitos a doutrina espírita. Finalizamos com o último parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi prefaciado pelo próprio Espírito de Verdade. Homens a quem amamos, estamos sempre juntos de vós. Amai-vos uns aos outros, fazendo a vontade do nosso Pai. E então aí, enchei os vossos corações e podereis dizer: Senhor, Senhor, pois entrarás no reino do Pai. É o que tínhamos para essa noite, que possamos, nas nossas reflexões, aproveitar muito e muito a lei de amor ensinada por Jesus, pois a partir do momento em que nós temos o conhecimento, lembramos uma outra máxima dele, que a quem mais for dado, mais será cobrado. E a partir do momento que nós temos a lucidez do ensinamento, a nossa imunidade da ignorância se acaba. A nossa responsabilidade aumenta para conosco, para que possamos, cada um de nós, melhorar um pouquinho a cada dia e assim melhorar o mundo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Muito obrigado.